Episódio do Pandora Cast e hoje estamos com a delegada mais famosa do Brasil e também secretária pública de Santos, Raquel Galinatti. Muito obrigada por ter aceitado o convite, ter vindo aqui conversar com a gente. Na realidade, é sempre uma satisfação estar em podcasts, principalmente que falam sobre crime, e o que é inédito, né? Uma mulher falando sobre crime, é óbvio que aceitei na hora. Então, Ai, muito obrigada pelo carinho, e vamos ter papos interessantes aqui. Vamos conversar sobre muita coisa, mas antes, pessoal, não se esqueçam de se inscreverem aqui no meu canal, de curtir o meu vídeo e deixar um comentário aqui, vai comentando aí no chat o que você está achando da entrevista que a gente está acompanhando por aqui também. Bom, então, eu vou perguntar da sua carreira como delegada, uma delegada muito linda, né? Olha quem fala! Mas eu vou gostar, eu gostei do elogio. Muito bem vestida, toda produzida. Mas antes eu quero falar do caso Deolane, porque eu estava acompanhando de perto esse caso da Deolane e agora parou de sair notícias da Operação Integration, né? Que não envolve só a Deolane. Conta um pouquinho pra gente como que tá esse caso. Primeiro, é muito legal que a gente fale sobre as fases da lavagem do dinheiro. Por quê? Porque a integration, que é a integração, é a terceira fase da lavagem de dinheiro. Então, por isso que ela foi batizada de integration. E não é pelo fato dela ser influencer ou dela ser blogger ou até mesmo ela fazer propaganda de joguinhos. O que deu ensejo a que ela fosse previamente, de uma forma preventiva, presa, foi pelo fato dela estar envolvida, supostamente, num grande esquema de organização criminosa que lava dinheiro proveniente do crime. Por que integration? Porque o dinheiro do crime, ele é inserido numa atividade como se fosse lícita, ele é colocado ali, ele é ocultado, oculta-se a origem desse dinheiro e depois integra no patrimônio. Nesse sentido, ela está como se fosse uma das peças principais desses bancos online que podem estar fazendo parte de lavagem de dinheiro das facções criminosas. E o que deu ensejo também a isso é que ela tem um carro multimilionário. O carro, na realidade, não é dela. Ela sempre ostenta esse carro nas redes sociais. E esse carro, ele é lá de Fortaleza, onde deu origem a tudo. Sim. E ali, esse carro nunca foi para lá. Então, ele é dos donos ali das bets, mas nunca foi para lá, sempre ficou aqui. Aí houve essas investigações da Polícia Civil lá de Fortaleza, de Goiás, também houve ali de São Paulo, Paraná, Interpol, Polícia Federal. Então, realmente é uma operação muito grande que alguns influenciadores, alguns ídolos estão ali envolvidos. Eu vi bastante gente comentando assim, então por que fulano que também divulga joguinhos de azar também não foi preso? Então a questão não é o joguinho de azar, a questão é o envolvimento aí com lavagem de dinheiro e provavelmente do crime organizado. Exatamente, exatamente. O que dá, assim, essa confusão toda é que muitas pessoas, elas começam a ler a matéria só pelo título, né? Não tentam entender o que está acontecendo. E justamente, é emblemático o nome da operação, Integration, que é a terceira fase da lavagem de dinheiro. E como que tá essa operação hoje? Não estou acompanhando de forma in loco, porque eu não faço parte, né, das investigações. Sim. E eu percebi que a imprensa deu uma acalmada na divulgação. O que eu tinha acesso, obviamente, era o que estava sendo divulgado na imprensa, e eu vi que deram uma acalmada, né? Sim, eu vi também citando que poderia ter ligação direta com o PCC, uma das facções criminosas, da Deolane, mas até agora, né, tá ainda no supostamente, né? A gente só pode falar supostamente. A gente só pode falar supostamente. E quanto à postura da Deolane ali depois da saída da prisão, que foi uma coisa bem emblemática, né? Que ficou marcado como ela se portou ali depois de sair da cadeia. O que você achou como delegada de polícia? Não só como delegada de polícia, como
como todos, né, nós que vivemos em sociedade, foi realmente uma postura debochada, uma postura de que ela foi passar umas fériasinhas, né, na Sim, cadeia. parecia isso. Foi como se fosse uma propalação de que o sistema de justiça criminal nada mais é do que uma brincadeirinha. Foi realmente eu achei algo muito curioso, chega até ser um desvio realmente de uma conduta normal de uma pessoa que ficou encarcerada pela prática de um crime, né? No sentido de que ela estava ali previamente sendo investigada, ela poderia estar atrapalhando investigações, por isso que a sentença judicial, o juiz determinou que ela ficasse preventivamente presa, então foi um tipo de escárnio, deboche, como se a lei não a atingisse, apenas umas férias. Então, eu me assustei. Você acha que ela agiu dessa forma exatamente pela fama que ela tem nas redes sociais? Ela estava se achando inalcançável? Você sentiu isso da parte dela? Eu achei bastante, assim. Ali numa leitura comportamental, no sentido de psicopatia, né, na criminologia, achei uma pessoa extremamente egocêntrica, uma pessoa debochada, uma pessoa que duvida realmente do sistema de justiça, das instituições de Estado, insinuando de forma subliminar que nada irá acontecer com ela. Sim. E não pela forma lícita. E ela deixa muito claro isso, né? Quando ela fala, foi só umas fériasinhas. Então, parece que ela quer deixar muito claro, né, que existe uma ingerência não obscura, vamos falar dessa forma. Sim. Porque a gente tem que tomar cuidado com todas as palavras, né? Sim. Tá tudo às vezes escancarado ali, mas a gente tem que tudo falar supostamente. Mas isso a gente pode falar sem sombra de dúvidas. Essa manifestação de um comportamento egocêntrico, debochado, que questiona de forma escancarada a eficiência do sistema de justiça. É verdade. E agora virou também um problema, né? Virou uma questão até de saúde mental, essa questão dos joguinhos online, né? Você tem acompanhado isso? Tenho. Porque tem sido noticiado que isso tem impactado até na questão econômica do país, essa questão dos joguinhos online. Porque isso agora é legal, né? Dependendo do joguinho, ele consegue achar uma brechinha ali na lei para conseguir. Você falou perfeito. Tem uma zona também nebulosa, dúbia, em que está sendo discutido a liberação ou não, o pagamento de impostos ou não, se pode ou não, mas eu acho uma grande hipocrisia, porque se temos os cassinos proibidos, os jogos proibidos, até mesmo bingos proibidos, obviamente os online não podem ser liberados. Ou se libera presencialmente ou não. Até porque, virtualmente, através das plataformas digitais, o perigo é muito maior. As pessoas estão viciando, as pessoas estão se endividando, pessoas estão se matando. É verdade. Porque chegam e não conseguem honrar essa dívida. E não são pessoas que são ociosas, não. São até alguns que trabalhadores, pessoas que estão ali numa dependência de jogo super grave. Sim. Super alarmante. Verdade. Agora, falando um pouco sobre os crimes do Discord, eu queria saber um pouquinho sobre a Carla Albuquerque veio aqui, ela falou um pouco sobre os crimes que ocorrem ali dentro da plataforma Discord, onde são cometidos por menores de idade e as vítimas também geralmente são menores de idade. Como que ocorre isso? Ali é uma espécie que, quando a gente fala em adolescentes, realmente são adolescentes, crianças e adolescentes, com uma personalidade de informação, essas crianças, esses adolescentes querem fazer parte de grupos. E o Discord nada mais é do que alguns que talvez na vida pessoal sejam desinteressantes, e ali eles se tornam reis a ponto de comandarem o autoflagelo, a automutilação. Existe o estupro virtual, estupro vulnerável virtual, mutilação de animais, algo extremamente cruel e, claro, de psicopatas, comportamentos de psicopatas já. E
E é bem triste porque, como a gente sabe que essas plataformas elas não estão na deep web, na dark web, Uhum. é o desvio da utilização da plataforma para a prática criminosa. Que essa plataforma, o Discord, antes era utilizada até para área escolar, né? Sim, o meu marido usa pra jogar com os amigos, ele usa todos os dias. E ali é uma interação criminosa. A gente mostra a sociedade doente, a sociedade que o perigo que antes os pais tranquilos, porque meu filho é tão quietinho, ele fica dentro de casa. Não, o perigo está dentro de casa, o perigo está num quarto fechado. O criminoso, ele entrou nas nossas casas, nos nossos lares, através também da tecnologia que veio nos auxiliar, veio o combo também dos criminosos que deixam de forma permanente a vítima subjugada e vulnerável. Quando a gente fala de Discord, daí evoluindo um pouquinho para o bullying, e o bullying virtual, o bullying antes era restrito ao ambiente escolar, ou ao ambiente de um convívio social, seja num clube, né, num trabalho mesmo, o mais comum na escola, e o bullying se torna permanente a partir do momento que temos acesso à internet, redes sociais, páginas sociais, né, grupos de WhatsApp, etc. E a mesma coisa o Discord. O Discord antes, essas pessoas que subjugavam, praticavam crimes contra a dignidade sexual, crimes sexuais, hoje elas praticam na forma virtual. É assustador. Sim, é uma forma mais fácil de você cometer um crime. Você tá dentro de casa cometendo um crime, o pai chega, no caso do menor de idade, desliga o computador, às vezes o pai nem vê, né, o que o filho tá fazendo. Não sabe entrar nessa plataforma. Nem sabe, às vezes, que existe a plataforma. Exato. E o filho é um criminoso cometendo crimes dentro da própria casa. E tá tendo prisões, tá tendo investigação em relação a isso? O triste é que são menores. O período máximo de prisão é até 21 anos. Ou 3 anos da internação desse menor infrator, ou até completar 21 anos. Então, essas prisões, na maior parte, um ou outro vai pagar o crime mais adequado de forma proporcional, mas a maioria é menor. Aí é complicado. Já entrando nesse tema, qual é a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Não tem mais como falarmos que a pessoa com 17, 16 anos não sabe o que ela está fazendo, não sabe que ela está praticando um crime. Não tem como mais. Hoje, uma criança de 2, 3 anos está extremamente conectada, esperta, inteligente. Então, o fluxo, a demanda, a chuva de informações faz com que, claro, as crianças elas desenvolvam, né, uma habilidade social muito maior. Mas a gente chega em alguns impasses no âmbito da estrutura legislativa. Para que a gente altere a maioridade penal, para que a minoridade, né, para que a gente diminua, é somente através de uma proposta de emenda constitucional, que é um trâmite extremamente demorado, com aprovação na Câmara dos Deputados, Senado Federal. Algo que poderíamos já, de imediato, sem essa demora, que é um processo legislativo de uma emenda constitucional, seria colocarmos de forma a graduarmos, qualificarmos pela gravidade os atos infracionais correlatos a crime. Não colocarmos de forma padronizada 3 anos no máximo. De repente, um menor de 14 anos, ele pratica um homicídio, um ato infracional correlato a um homicídio, colocasse alteração dessa internação desse menor, ao invés de no limite máximo de até 3 anos, 10 anos, aumentar 12 anos. O período de internação. Exatamente, porque o impacto é somente através de uma lei, uma alteração legislativa no próprio ECA. Não precisaríamos de uma alteração através de um processo de emenda constitucional, porque a gente não está alterando nas cláusulas ali inseridas da Constituição, e sim na dosimetria da internação desse ato infracional. Seria uma forma mais rápida e mais real de colocarmos mais proporcionalidade nesses atos gravíssimos que são praticados correlatos a crimes pelos menores. Sim, o Dr. Nico ele veio aqui também no podcast, ele participou e ele estava falando o quanto menores, né, de idade, meninos mais novos, como eles não têm ali alguns ainda não levam o crime como um estilo de vida, então eles não são profissionais, eles são extremamente mais cruéis.
por causa de tudo isso. Ele estava me explicando exatamente isso. Porque, por exemplo, um crime organizado não quer atrair a atenção da polícia. Uhum. Então, ele não quer que cometa um crime onde ele tem um comércio de substâncias ilícitas. Agora, se você cai na mão de um menor, de repente ele é muito mais agressivo. Você vê isso no dia a dia como delegada? Eu discordo dele, que Você os menores. discorda? Eu discordo que os menores eles não sejam profissionais. Eu acho que os menores são até Já mais estão profissionais. profissionalizados? Muito mais cruéis, Ai, que horror. mais perversos, com uma ruindade mais latente, e profissionais sim, com ausência de remorso, meio uma psicopatia ali, já atuando o mirim, né, do crime de forma profissional, sim. Eu não concordo com o fato do amadorismo nos menores que praticam atos infracionais. Não seria, não é questão do amadorismo, ele falou mais na questão deles serem muito mais cruéis São. do que São. os maiores de São. idade. O criminoso, ele é cruel de qualquer forma. Sim, com Eu certeza. acho que talvez o menor ele seja inconsequente, pode ser, mas o profissionalismo, a execução, a crueldade, a gravidade se torna até pior. Sim. E ainda nesse tema aí de crimes cibernéticos, que ocorre muito, tem aí a tão falada Deep Web. Tem vários crimes que acontecem ali dentro e as autoridades conseguem chegar? Sim, a gente tem departamentos de crimes cibernéticos em delegacias, tanto no DEIC, delegacias que são especializadas, e profissionais, não só os investigadores, policiais, delegados de polícia altamente capacitados e especializados. Precisaríamos ter mais delegacias versando os crimes virtuais? Sim, precisaríamos, mas a gente tem sim a atuação e o know-how para combater esse tipo de crime, inclusive de forma negra, né? Na Deep Web, na Dark Web, quando eles estão realmente na clandestinidade. E assim, na Deep Web, quais são os tipos de crime que ocorrem ali dentro? Todos os crimes, desde crimes de extorsão até a parte de sequestro, principalmente crimes relacionados a crimes sexuais também, essa forma de tentar. São diversos crimes. Não tem assim um parâmetro limitador do que é praticado. É mais ou menos o que se pratica já através dos Discords. Então, praticamente saiu da Deep Web e foi para a internet normal, né? Então, piorou aí um pouco a situação. Muita pornografia infantil. A pedofilia tem uma grande diferença, né? Do criminoso sexual contra crianças e o pedófilo. O pedófilo é aquele que é um doente mental, psiquiátrico, sei lá, um doente que nutre atração sexual por crianças. Mas muitas vezes, na maior parte, esses pedófilos, eles não executam o que eles têm de atração sexual. Agora, o criminoso sexual, aquele que pratica crime sexual contra criança, ele não é pedófilo. Ele não nutre essa doença de atração sexual por criança. Ele pratica o crime porque é perverso. E a pornografia infantil, o armazenamento de dados e de imagens, elas ocorrem muito na Deep Web. E até troca, né, de fotos, esse tipo de foto, fóruns. Imagens, vídeos, exatamente. Essa rede de tráfico de pessoas na clandestinidade, das pessoas serem exploradas sexualmente, são também viabilizados através da criminalidade da internet. Sim, e tem o crime sentimental, né? Eu tava te falando do falso Brad Pitt, que deu o golpe aí de 2 milhões em 2 mulheres na Espanha. E você sabe que é tão complicado, por quê? Porque quando a gente fala nos estelionatos sentimentais, nos golpes, golpe do amor, o intuito do criminoso, qual é? A vantagem econômica. Ponto. Ganho financeiro. E aí, outro dia, eu não vou revelar o nome da vítima, no caso era um homem, teve um relacionamento de 3 meses com uma mulher maravilhosa. Maravilhosa. E ele era, né? Mais ou menos. Acho que mais pra menos. Nota 4,5. Não que as pessoas se relacionem com as outras pela imagem
física, mas eu acho que, no mínimo, é de se estranhar em 3 meses a mulher já estar apaixonada loucamente, falar que era de uma família quatrocentona de duques da Europa Meu e Deus. etc. A pessoa já vai se assistir aqui, ela já vai saber de quem que eu tô falando, mas enfim. Mas tudo online. Aí, O que- tudo online, diz a vítima, o homem que teve encontros. Falei, então tá bom, então vamos começar o seguinte. Qual encontro que você teve? Qual foi, quem que você conheceu do entorno dela, dessa pessoa, familiares, amigos? Resumo, conclusão. Passou mais de muita grana pra essa mulher. Meu Deus. E agora entrou em desespero. O que que acontece? Aí eu falei assim, sabe o que acontece? Você é mais uma vítima do crime sentimental. E é difícil a gente comprovar que isso é um crime, até mesmo de estelionato, porque você passou porque você quis. Porque você gostou, gosta da pessoa, ou você fez uma doação, ou você fez um empréstimo. E emprestar dinheiro não é crime. Uhum. Fica realmente bem sensível. Aí esse camarada falou assim, ai não, mas ela não conseguiu o que ela queria, eu não me apaixonei. Falei, filhão, ela conseguiu. O intuito dela não era que você se apaixonasse, era te fazer de trouxa e pegar todo o teu dinheiro. Até empréstimo, né, ele fez. Aí ele não tava apaixonado, não. Imagina. Não, Coitado. ela até reclamava comigo que eu era durão. Falei assim, nossa, então, pode ficar tranquilo, porque em momento nenhum ela quis que você fosse apaixonado. O que ela queria era realmente a vantagem econômico-financeira e esquece. Então, assim, eu vejo que existe isso aí também. Essa vergonha da pessoa De ter admitir. sido, uma vergonha mesmo, Uhum. de ter sido tão enganada sentimentalmente a esse ponto. O sentimento de frustração, sentimento de rejeição, sentimento de mágoa, sentimento de. São sentimentos misturados. Então a gente tem um número extremamente grande de cifras negras, que são crimes que ocorrem ainda, que vivem acontecendo, e eles não são denunciados. Ah, eles têm vergonha Com de ir até a certeza. delegacia falar. Homens e mulheres. E alguns também são casados, né? A E maior, aí a não maior quer parte dos homens. denunciar, né? E outra coisa que o Dr. Nico falou aqui foi também dos crimes que ocorrem, é o crime do Tinder, onde Uhum. os homens são atraídos até uma emboscada e são sequestrados, e às vezes também não quer denunciar, porque a esposa não pode saber. Então, é muito engraçado quando a gente fala nos golpes, né? Os golpes do Tinder. O golpe do Tinder pro homem e o golpe do Tinder pra mulher. O golpe do Tinder pro homem recai mais em sequestros relâmpagos. O golpe do Tinder pras mulheres recai mais nesse estelionato sentimental. Esse tempo que esse homem tenta convencer essa mulher a transferir grana, dinheiro, casa, apartamento, viagens, etc. Por quê? Porque o homem, ele é mais imediatista. Ele quer o sexo. Ele não tá lá nas plataformas pra ter um amor da vida, paixão. Então, por isso que ele é muito mais fácil de ser arrebatado como vítima. Sim. Ele lá, gente, assim, claro que o que eu vou falar aqui, mas essa mulher aí só acha que só pode homem bonito gostar de mulher bonita? Não. Mas vamos ser realistas. Um cara requenguelinho, esquisitinho, tá lá no chat com uma mulher deusa grega, que muitas vezes não é ela. Às Acho que vezes a maioria das vezes, né? Geralmente É? é um homem por é uma trás, né? foto. É. E ali, vamos marcar um encontro? Vamos. Aonde? Numa zona extremamente longe, erma, perigosa. Aí o bonitão vai lá, toma banho, passa perfume, pega a sua motona e vai. Claro, né? Ele vai pro cativeiro. Agora a mulher não. A mulher, se o cara pode ser um Brad Pitt, falar, vamos pra tal lugar. Não, aquela mulher não vai. Ela precisa ser seduzida, aquela mulher, ela precisa ser envolvida, estar envolvida. Porque, diferentemente dos homens, claro que pessoas que buscam sexo tem de todos os... Pode ser homens ou mulheres, mas a maior parte que busca relacionamento de homens é pra um encontro casual e pra um sexo. Das mulheres é pra um amor, né? Sim, com certeza. E assim, as mulheres já são... já se acham mais vulneráveis. Então, ela não vai querer se enfiar num bairro que ela não conhece. Ela vai marcar, geralmente, num lugar público primeiro. Se depois eles forem para um motel, aí é outra história. Mas agora, ela não vai se enfiar É muito difícil isso acontecer. Muito mais fácil um homem tentar se enfiar na casa de uma mulher, né? Por isso que a gente tem índices tristes
inclusive de homens que são alvo do sequestro relâmpago, alguns até morrem. São homens que são daquela meia-idade, resolvidos profissionalmente, com poder aquisitivo. Não estou falando muito rico, não. Um poder aquisitivo ok, estável. Alguns casados, alguns divorciados, mas que tem aquela estabilidade financeira necessária, que é o que o criminoso e as quadrilhas buscam, dinheiro. Sim, e eles conseguem detectar isso nas conversas, né? Eles vão entrando de pouquinho, eu acho. As redes sociais hoje, elas são um foco de informações. É verdade. Em rede aberta. Então ali, as quadrilhas, elas conseguem saber qual é o local que esse cara gosta de praticar, da vítima, da mulher, do homem, quais são os gostos, o que essa pessoa faz, principalmente aquelas pessoas que colocam de forma simultânea os locais que elas estão. Criminosos também estão de olho nessa situação. Nossa, eu nem penso nisso, sabia? Eu É acabo perigoso. colocando e Não, simultaneamente no local que você está, eu não recomendo. É extremamente perigoso. Coloque onde você está depois que você saiu do local. Sim, verdade, com certeza. Agora, vamos falar sobre o caso da Aniele Franco, que isso tá falando aí na mídia recentemente, né? Que ela acusou o Silvio Almeida, o ex-ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, de assédio. E também um conjunto de mulheres, né? Tá acusando o ministro de assédio. Eu vi nas suas redes sociais você falando sobre não ser assédio sexual, o que ela está alegando. Não. Fala um pouquinho pra gente. Ela não foi vítima de assédio sexual. Ela pode até ter sido vítima de algum crime, como importunação sexual, algum outro tipo de crime. Violência psicológica, qualquer outro crime. Por que não? Porque assim como o ex-ministro Silvio, ela também era uma ministra. Então, o assédio sexual, ele requer, como norte do tipo, requer uma superioridade hierárquica, uma subordinação hierárquica. Na relação de trabalho somente. Todo mundo fala, é assédio sexual, assédio sexual. Não. O assédio sexual, o tipo penal, eu não tô falando a linguagem semântica, eu tô falando no tipo penal, o que está previsto como crime, só é possível numa relação, tanto de trabalho como até mesmo de estudo escolar. Professor-aluno, etc. Tem que ter uma relação assim de trabalho ou no ambiente acadêmico. Quando falamos fora do trabalho, mas não existe assédio sexual horizontal? Apesar que a maior parte é esse o objetivo do assediador, né, do criminoso, a horizontalidade. Mas não existe o assédio sexual horizontal? Existe. Não existe o assédio sexual de baixo para cima, sim, mas o nome do crime não é assédio sexual. Aí seria importunação sexual, seria até outras formas criminosas que atentem contra a dignidade. Entendi. Então é a tipificação do crime que não é assédio sexual. Não é assédio sexual. É importunação. Mas o tempo de cadeia é o mesmo? Você sabe? Não é. O crime de assédio sexual, ele tem algumas implicações na empresa, no que tange a empresa. Implicações para indenizações, indenizações se for no âmbito trabalhista, de danos morais, a responsabilidade toda que vem como pacote do crime. Porque está num ambiente de trabalho escolar, ou principalmente de trabalho. Importunação sexual, ela tem uma pena maior, mas essas indenizações da empresa, ou do setor público, ou do setor institucional, elas não terão. É uma responsabilização pura e simplesmente do criminoso. Entendi. Por ela não ser subordinada, então a tipificação muda e é até maior, então... Mas ela também teria direito também aí, como se fala no ambiente institucional, se houve uma omissão de uma linha de compliance do próprio poder do órgão federal, sim, ela pode recorrer e buscar essas provas e mostrar a omissão na coibição da prática criminosa. Isso elas estão alegando também, o grupo de mulheres que... A leniência, né? Aquelas vistas grossas. Sim, que isso deve ocorrer em várias empresas, em vários lugares que ocorrem assédio, né? Muitas vezes, antes, quando acontecia esse tipo de situação, e eu acho muito cruel, porque você lida diretamente com o salário, com a subsistência da vítima, né? Exatamente. As mulheres não denunciavam, não. Com medo de perder emprego, com medo de perder emprego, com medo do descrédito. A gente tá falando de 2024 e mesmo assim a gente tem o descrédito daquela mulher que ousa denunciar um criminoso sexual, seja um criminoso de assédio sexual, de estupro ou de qualquer outro crime, porque a vítima de crimes sexuais,
ela é estereotipada e julgada. Diferentemente de outras vítimas, por exemplo, furtaram seu celular na Avenida Paulista. Você não vai falar, mas que roupa que você tava? É verdade. Você deu mole né? pro ladrão? Mas por que você não falou basta? Mas por que você tava dessa forma? Agora, a vítima de crimes sexuais inverte essa balança e é como se ela fosse corresponsável por ser vítima. Perguntas, mas você tinha alguma relação com ele? Você tinha muita conversinha? Você deu a entender que, de repente, você estava flertando? Então, é muito cruel para mulheres e para essas vítimas de crimes sexuais. Porque é um pré-julgamento que fica no inconsciente coletivo cruel. Sim. É até para tentar apurar, né, o que de fato aconteceu. Mas é muito cruel. Essas perguntas, elas São cruéis. nunca deviam ser norteadas. Porque independentemente dela ter dado mole, independentemente da mulher ter um relacionamento, ou estar com determinada roupa, ou Não, isso com se certeza. comportar de determinado local, não. o criminoso é o criminoso. O foco tem que ser no criminoso, Uhum. não na relação comportamental dessa vítima, né? Sim, com certeza. E você, como delegada, uma mulher muito bonita, você já Eu foi. vou acreditar, viu? Você já foi vítima de ameaças, de alguém te perseguindo, algo do tipo? Então, já, e claro, como todas as mulheres vítimas de crimes sexuais, ou de perseguição, ou de ameaça, ou qualquer outra essa forma, eu fui o alvo das perguntas. Só que diferentemente, eu fui o alvo você das foi a perguntas. vítima, Inclusive, quando dando entrevista, e aí eu fiz questão de dar entrevista e demonstrar que quando o criminoso ele escolhe o alvo, sendo o alvo uma mulher, independentemente da profissão, ele vai escolher uma mulher porque ele acha que ele vai objetificar essa mulher. E ali, não me perguntava se eu ostentava sensualidade em redes sociais, porque eu não ostento, por mais que eu pudesse. Mas é uma opção, né? A mulher, ela não é. Ou estava de biquíni, ou se eu tinha um relacionamento amoroso com o perseguidor, o criminoso. Mas eu não escapei de perguntas. Então eu tinha um jornalista de um veículo de comunicação que falou: mas doutora, você conhecia esse criminoso? Será que você já prendeu alguém da família dele, ou ele? Eu falei assim, olha que pergunta preconceituosa, em que você está, mais uma vez, colocando a pecha na vítima. Mesmo se eu tivesse prendido ele, ou algum parente, ou familiar, ou amigo, o que isso influenciaria no fato de eu ser vítima de um crime de perseguição? Sim. Nada. Mas não, nunca conheci ele. Depois, posteriormente, na oitiva, ele acreditava cegamente que eu era aquela atriz do Law and Order. Que é uma... Ali ela faz o papel de uma investigadora, mas é equivalente a uma delegada de polícia. E ela é especializada em combater crimes sexuais. Aliás, é bárbara a série, né? Law and Order. Eu nunca assisti. Você vai viciar. Vai viciar na série. Muito legal. Vou começar a assistir. Você vai adorar. E aí ele me chamava até em algumas mensagens pelo nome, acho que é Olivia. Caramba. Ele acreditava que eu era essa mulher. Ele montou uma realidade ali na paralela. cabeça dele. E ele ficava fazendo o quê? Ele ficava te mandando mensagem? Falava que ia me matar, que ia me Que esquartejar, que ia me queimar viva, que eu não poderia fazer alguma coisa. O meu marido, ele chamava pelo personagem da série que ia colocar os dois numa armadilha. Então era uma coisa assim, e não eram uma ou duas mensagens, eram milhares de mensagens durante 6 meses. E eu não tenho a mania ou o costume de olhar mensagens. Até porque existem umas mensagens que quando você não segue a pessoa, você não consegue nem saber onde estão. Fica lá numa pastinha separada. Então, e eu tenho 48 anos, gente. Nós somos guerreiros da minha geração, né? Dos 40 aos 50, porque a gente teve que aprender a amar a internet, né? Nossa geração teve que aprender a amar. E aí tem coisas que eu não sei mexer. Por exemplo, nem me importava. Só que ele ligou à época no local que eu estava trabalhando e as funcionárias acharam muito estranha essa abordagem. E como assim? Ele ligou na delegacia? À época eu estava presidindo o sindicato dos delegados de polícia do estado de São Paulo, então ele ligou no sindicato. Entendi. Então ali eu fiz questão de chamar a imprensa e mostrar que não é a mulher frágil ou a mulher que usa uma mini saia ou ostenta uma sensualidade na rede social ou que tem relacionamento amoroso com alguém ou que
não fala o não de forma contundente, que é vítima de um crime. É verdade. O que é a grande diferença é aquela reação que você tem diante desse crime. Então, o fato de eu denunciar e escancarar mostrou que a gente não pode aceitar o estereótipo de vítimas, porque, venhamos e convenhamos, eu ando armada, eu tenho conhecimento da lei, eu tenho uma proteção legal e também física em relação ao que é certo e errado no âmbito legal e criminal. Mas e eu não me torno frágil por ser escolhido por um canalha vagabundo para ser alvo de crime. Assim como as mulheres também não se tornam frágeis ou culpadas. Então foi essa mensagem que eu quis dar, que eu quis passar e encorajar as mulheres. Porque a gente tem números muito grandes, porque as mulheres aceitam estereótipos e aceitam esse pré-julgamento social. Muito legal. E aí, conseguiram pegar esse cara? Sim, Como mas que saiu na foi? porta da frente, tá livre. Tá livre? E você viu ele pessoalmente? Sim. Valentão atrás das ameaças. Um rato quando está lá na delegacia, como sempre, Como né? sempre, né? Então você não se sentiu assim, ameaçada, porque você é uma mulher que anda armada, né? Você ficou com receio? O que você quer dizer que ameaçada? Eu me senti. Eu não me ameaçada, senti amedrontada, né? Isso, a palavra certa Não, é essa. eu não me senti amedrontada. Ameaçada, sim. E como a gente não pode subestimar vagabundo nem criminoso, obviamente, eu alterei rotinas. Olha, Eu alterei, deixei todos avisados, com fotos já estampadas. Cria-se um sinal de alerta, cria-se um desconforto involuntário. Porque imagina que você pode estar sendo um alvo permanente de perversidade, agressões e crimes. sim, com certeza. Então, claro que você não fica confortável, por mais que você não tenha medo. E alterou até a sua rotina. Claro que alterou completamente. Olha completamente. que coisa terrível. Completamente. Você imagina para uma mulher que não tem como se defender. E eu fico imaginando como uma mulher que não tem como se defender, e pior, quando essa mulher, ela teve um relacionamento com esse cara, e esse cara sabe toda a rotina dessa mulher. Meu Deus, aí é pior ainda, né? Pior ainda. Então, realmente a gente ainda tem que andar muito para que a gente quebre estigmas, estereótipos, a coisificação dessa mulher, objetificação da mulher, de nós mulheres, a gente tem que andar muito. Sim. E como que tá agora os crimes contra mulheres? Porque na pandemia eu tive a impressão de que esses crimes aumentaram. Do marido contra a esposa. É a impressão que todos tiveram, até porque o local mais violento para uma mulher que é vítima de violência é o próprio lar. Nossa, terrível, né? É a impressão que a gente tem também, porque uma das estratégias do agressor é isolar essa mulher de forma social, e era necessário que nós estivéssemos isolados socialmente para que a gente se protegesse numa grande pandemia. Então, realmente é essa impressão. A gente ainda foi em 2020 a pandemia, né? 2021, a gente ainda tem que fazer um escalonamento dessas estatísticas. Por quê? À época, os números declinaram. Essas mulheres controladas, elas não tinham nem acesso à internet, não conseguiam denunciar. Então diminuiu de forma vertiginosa. As denúncias. O que eu acho que aumentou muito foi o número de cifras negras, subnotificação, porque de forma oficial, esses números não estavam relacionados nas estatísticas. Porém, feminicídio sim, explodiram. Olha, os feminicídios. Porque daí a mulher não tem como mascarar numa estatística de feminicídio. Sim, isso aí não tem como porque esconder. tem uma materialidade, né? Sim, exatamente. Então, é muito bacana você tocar nessa temática, porque a gente começa agora, né? Dia 20 de novembro, o ativismo, que é encabeçado também pela ONU, no que versa a proteção de mulheres vítimas de violência. 16 dias de ativismo no combate à violência contra a mulher. Dia 25 de novembro é o Dia Mundial Simbólico de Combate à Violência contra a Mulher. E por que dia 25 de novembro? Porque no dia 25 de novembro de 1960, lá na República Dominicana, o ditador chamado Rafael Trujillo, ele perseguiu, ele torturou, ele esquartejou, estuprou e picou as irmãs, que são apelidadas de Las Mariposas, que eram mulheres altamente intelectualizadas, que estavam combatendo a ditadura perversa. A Maria Teresa, a Pátria Minerva, eram mulheres que estavam ali defendendo a democracia da República Dominicana, e ali foram violentamente crucificadas e deixadas
na praça pública. Nossa, servindo como exemplo para as outras não fazerem igual. E ali foi esse dia que foi uma das maiores atrocidades contra mulheres e contra mulheres que estavam defendendo o que é democrático ali. E então é uma data simbólica, uma data mundial simbólica do Dia Mundial de Combate à Violência contra a Mulher. Ai, que legal, em homenagem a esse caso terrível que aconteceu às 3 mulheres. Las Mariposas eram irmãs, que é a Pátria Minerva e a Maria Teresa. Nossa, que terrível. E é um assunto que precisa ser muito falado ainda, né, Raquel? Precisa. Isso parece que são anos, desde quando o mundo é mundo, isso ocorre. Quer saber por quê? Uhum. A gente tem uma situação, a gente está em 2024, mas ainda hoje, no tempo moderno, né, na nossa contemporaneidade que a gente vive, a gente ainda tem resquícios da antiguidade. Na antiguidade, até 1860, você sabe que a histeria, que significa, da origem grega, latim, a histeria significa útero. E a histeria é uma doença inerente ao útero e inerente, obviamente, somente à mulher. Porque a mulher detém o útero, então a alteração de ansiedade, ou até mesmo o medo, ou uma fala mais enérgica, porque a mulher é histérica, porque ela tem o útero. Quantas mulheres que não só histéricas foram chamadas, mas sim de bruxas na Idade Média e foram queimadas vivas? Sim. E hoje persiste e perdura esse resquício que nos deixa em uma situação de inferioridade. Olha, a gente tá falando de antiguidade, a gente tá falando de Idade Média. Quantas mulheres já não ouviram comentários pejorativos quando são mais contundentes? Verdade. Essa mulher é histérica, essa mulher é louca, essa mulher é barraqueira. Nossa, já aconteceu tanto comigo isso. É? Já me chamaram tanto de histérica. Aí então estamos juntas. Meu Deus do céu, ela é descontrolada, essa mulher é descontrolada. Agora o homem, é o que se espera de um homem. O homem é forte. Ele tem firme. A característica de um líder firme. É verdade. Que tem uma compostura assim, sabe? Então é algo que a gente ainda combate diariamente. Então, infelizmente, sabendo já dessa situação pejorativa, depreciativa, a gente tem que controlar muito mais situações em que mesmo estando certa, e aliás, a gente tá sempre certa, né? Mas mesmo estando certa, a gente tem que calcular as nossas reações a provocações, a situações até criminosas, a situações que são injustas, sob pena de minimizarmos algo grave que aconteceu contra nós mulheres. Nossa. E nós sermos taxadas de histéricas. Gente, é exatamente isso. E eu já sofri tanto isso, não em questão de crimes, mas assim no mercado de trabalho. Por eu ter, às vezes, uma fala mais contundente, não aceitar determinado tom de voz que se dirigisse a mim, aí falavam, não, é porque ela é muito histérica, muito enérgica, ela é muito nova ainda, porque eu entrei com 20 anos para trabalhar, né? E aí eu via homens gritando nas reuniões, e aí ninguém falava nada sobre eles. E sabe o que é bacana? Nós tivemos as nossas mães, né? As nossas sogras, as pessoas que passaram por uma forma mais acentuada do que nós estamos passando. Com certeza. E a geração dos homens que estão vindo são homens até mais sensíveis à agressão contra mulheres do que nós mesmos mulheres, porque muitas vezes a gente até normaliza, até cansa de ficar se defendendo. A gente cansa de ficar retrucando, de ficar pontuando, enfatizando. E os homens não. E aí, quando a gente tem esse conjunto, né, de homens que, com certeza, se você é enérgica, se você é firme, o seu marido é um homem que valoriza e que não vai permitir com que gerações futuras aconteçam. Então é uma luta de todos nós. O meu marido, por exemplo, também é policial, mas quando ele vê, acontece alguma situação, ele fala de agressão ou de abuso ou de qualquer situação, e eu já lá naquela situação automática, você vai ficar quieta? Você não vai fazer nada? Aí eu até me assusto, porque assim, os homens, eles se indignam mais que a gente até normaliza um pouco, de tanto que é comum.
Sim. Você percebe Tanto isso? que a gente acostuma a deixar a gente mais, tentar ficar mais serena, né, nas situações. Então o que é bacana é que a gente precisa dos homens para combater isso. E esses homens que vieram dessas mulheres valorosas, que sofreram e criaram esses homens. Uhum. E que hoje esses homens estão dando exemplo. Que hoje esses homens vão estar junto com a gente para acabar com com esse abuso, com essa injustiça, com essa situação em que ainda parece que temos que provar que merecemos estar em espaços da sociedade, né? Com certeza. E você é mais enérgica? Você é brava? Eu sou, digamos que todas essas características, descontrolada, histérica. Tinha coleguinha lá, delegado de polícia, coleguinha, que falava assim, nossa, ela é completamente descontrolada. E assim, Sério? em situação em mesas de almoço com várias pessoas, Nossa. é forma de tentar te intimidar, tentar te reduzir, desqualificar. Certeza. Aí, eu lembro que uma vez eu tava numa mesa com uns 10, falei assim, olha só. Daí até falava assim, ela deve namorar, ela deve dar uns tapas na cara do namorado, ela não para com ninguém, eu casei bem tarde, casei com 44 anos. Outro fato bem bacana da gente falar, mas eu falo na sequência. E ali eu só falei assim, olha, se pra ficar com alguém eu tenho que ficar com banana igual você, com você que ainda acho que talvez não se descobriu o que você quer da sua vida, se você, né? Qual é a sua opção? Opção ou vertente, né? Sexual, orientação. Você trai a sua mulher, essa mulher é uma completa de uma coitada, infelizmente. Então, um bando de lixo igual vocês, né? Você aí, falou? Falei na mesa, tinha umas 10. Aí eles assim, nossa, mas não precisa chutar. Eu falei assim, eu tô aqui quieta no meu canto, não provoca com quem não deu liberdade. E aí, essa pecha é muito engraçada, porque falavam, nossa, ela é intragável, por isso que ela não casou. Ela é insuportável, por isso que ela não casa. Ela até tá profissionalmente ok, mas ela não casou porque, que homem vai aguentar? Ninguém fala. Ela não casou porque ela sabe o que ela merece. Ela não merece abuso, não merece ninguém folgado, ninguém que subjuga uma mulher, ninguém que pratica violência psicológica contra a mulher. E isso, nós mulheres ficamos refém. Porque a gente tem, mais uma vez, esse inconsciente coletivo de que a mulher, quando ela não casa, é porque ela não foi escolhida, ela encalhou e ela não vale no mercado. Isso ainda existe, em 2024. Claro que existe. Só que ninguém coloca outro fato. Essa mulher não casou porque é muito mais difícil você estar solteira do que estar com qualquer entulho por aí. Você tá com qualquer entulho por aí é muito fácil. Você estala o dedo, você tá com qualquer porcaria. Exatamente. Só que essa mulher sozinha, ela tem que saber muito bem o que ela quer e o que ela merece. E ela, por mais carente que todos nós somos carentes, o ser humano, ele nasceu para estar em sociedade, ela não vai flexibilizar o que ela quer de respeito e amor próprio. Com certeza. E aí é o grande fator. O homem, por muito tempo, ele já pode ficar solteiro. Tá escolhendo. É verdade. Então, eu acho que a gente, agora a minha geração, né? Porque você é bem mais novinha, mas a minha geração passa muito por isso. A geração mais nova já tá mais livre dessas amarras e julgamentos sociais. Mas eu tenho 30, assim, e eu senti um pouco dessa pressão, porque... Quase 2 décadas a menos que eu. Eu optei por seguir minha carreira, né? Eu queria trabalhar, mas isso também nunca me impediu de me relacionar. Mas até encontrar alguém igual o André, que é uma pessoa calma, tranquila. Porque se eu sou uma pessoa um pouco mais enérgica, eu fico com um homem mais enérgico, não tem como, né? Virar guerra. O André é muito mais... E até encontrar uma pessoa que casasse, né? Que desse certinho, demora. Não demorou nada. Foi rápido pra você. Com 30 anos, pra mim, demorou 44 anos. Eles já falavam pra mim que tava demorando. Nossa, você é a última casada, sua família, entre as primas, não sei o quê. Mas aqui de São Paulo? Você é de São Paulo? Eu sou de São Paulo. Nossa, isso acontece geralmente em região do interior, né? Não, mas isso ainda acontece. Não sei, né, agora, se assim, no núcleo em que eu vivia, né? Isso ainda tinha essa questão. E é igual você falou, pra arrumar qualquer tranqueira, era rapidinho, casava com o primeiro, né? Agora, pra arrumar um homem bom, demora um pouquinho mais. Demora e, mulherada, escolha. Se não te deixa confortável, se não te deixa feliz, não presta. É entulho, é estorvo, é refúgio, não pega refúgio. A gente merece o melhor pra nossa vida. O melhor. E os sinais de abuso, eles começam durante o relacionamento. O abuso psicológico, o abuso físico. O primeiro sinal é o ghosting. É o Gasparzinho. Claro que é. O ghosting, o que significa? Quem nunca
saiu com o cara, ou tá paquerando com o cara, finalmente tem o primeiro encontro. Sim. Independentemente do primeiro encontro, se você tem a relação sexual ou não. E daí esse cara desaparece. Nunca mais te liga. Nunca mais. O que você vai falar? Que palhaço, que panaca. Perdeu? Ou você vai falar, o que eu fiz de errado? É verdade. Será que eu tava com uma roupa feia? Será que eu tava... Será que ele achou que eu tava muito sensual? Ou será que ele me achou muito pacata? Ou será que ele achou que eu sou chata? Ou será que ele me achou que é faladeira demais ou faladeira de menos? O problema, a mulher... Todas nós somos machistas, né? A gente tá numa sociedade machista, então a gente tem que romper o nosso machismo contra a nossa cobrança. Vai achar que a culpa é dela. Uhum. E aí esse homem vai te ligar numa segunda-feira chuvosa pra sair com você. Olha a relação de inferioridade. Você vai achar que aquilo é um prêmio, que ele é um príncipe, que ele é... Você vai dar um jeito de se depilar, arrumar seu cabelo e vai estar pronta na segunda-feira à tarde chuvosa pra sair com esse cara. Então já cria essa situação de manipulação sentimental, de superioridade na relação, de estalar o dedo quando ele quiser, quando ele ligar. E aí foi bem engraçado, né? Claro, todo mundo já passou por isso quando mais nova. Sim. E eu já tava de saco cheio. Nunca tive muita paciência pra isso. E aí eu comecei a sair com meu marido. Saí uma vez, saí a outra. Já gostei, falei, gostei, fiquei apaixonada, quero ficar com ele. E aquilo começou a me dar um ciricutico. Ó, gente, presta atenção no que eu tô falando. Ciricutico. Minhas amigas, para de ser afoita, para de ser ansiosa, deixa o homem te ligar. Falei, tá bom, eu vou deixar o homem me ligar. Mas eu quero saber o que a gente vai fazer sábado e domingo. Deixa ele tomar a iniciativa. Mas me deu esse ciricutico, eu falei assim, escuta aqui, filha, é o seguinte, sábado e domingo você vai fazer o quê? Porque é o seguinte, se você quer sair, você já fala logo. Se você não quiser, eu também não vou mais querer sair com você. Por que eu fiz isso? Qualquer um vai falar, que louca, né? Você afastou o homem. Sim. Porque o homem que não quer você vai falar, que louca, tá louca pro namorado, tá louca pra casar, tô fora. O homem que quer, como ele... Vai assumir. Sabe o que ele falou? Eu achei uma graça. Falei, nossa, ela tá apaixonada por mim. Olha então que legal. é isso, gente. O parâmetro do cara é o que o cara sente. Se o cara tem esses comportamentos, é porque o cara simplesmente não tá afim. É verdade. Você pode ser a louca histérica. Eu até postei um videozinho no meu stories de um bispo. Claro que é gozação, né? Ele falando assim, você quando tá com seu marido, você tem que ser histérica, você tem que ser louca. Se você for pacífica, não tomar conta dele, ele já é seu, Deus já te deu. Se não, você não tá cuidando, o cara vai voar. O homem, ele fica com medo da mulher louca, da mulher surtada. Então a gente tá certa. Não é? Estamos certinhas. Então é isso que eu tô falando, assim, mas uma leitura de outras pessoas, para de ser afoita, ansiosa. O cara vai fugir. Gente, que fuja! Exato, que fuja! exato. Porque o cara que vai gostar de você vai falar, que fofa, ela tá apaixonada. Com certeza, Não é verdade. É exatamente isso. Esse homem que fica muito na incerteza, ai, não sei se eu Sai vou... fora, vaza, nem vaza, perde vaza, tempo, vaza. Meninas, não fica. E outra coisa, esse joguinho é um saco. Nossa. Principalmente agora, porque a gente tá vendo alguns códigos sociais. O não é não. Agora, se você quer fazer um joguinho, falar, ai, não. E o cara que é educado, o cara que não é criminoso, fala, tá bom, hasta la vista. Então, gente, vamos ter opinião, vamos saber o que a gente quer, não é? Não é mais criança. Não é mais Para com esse criança. negócio de joguinho, coisa chata. É isso. jogar. Porque assim, era um código, né? Ai, a Sim. mulher, pra se valorizar, ela tem que falar que não quer. Uhum. E o cara que tem que. Olha que perigoso. Olha que situação de vulnerabilidade. Olha que situação de objetificação que a sociedade falava que uma mulher valorosa tinha que se colocar. Ai, não aceita sair com ele, não. Finge que você não quer beijar esse cara. Uhum. Então ficava, não, Se fazendo não. de difícil. Agora, o cara educado, o cara que não é criminoso, agressor sexual, primeiro não, filhona, nunca mais vai te ligar. Isso mesmo, muito bons Não é? conselhos. E agora falando um pouco sobre a sua carreira como delegada, até para inspirar as meninas aí que querem também seguir essa carreira. Como que começou esse seu desejo? Ah, desde sempre. Eu fui fazer faculdade de Direito porque eu já sabia que eu queria ser delegada de polícia. Prestei, fiquei 5 anos estudando especificamente pro concurso, só estudando. Quando eu entrei na academia de polícia, eu fiquei
falei, realmente é isso que eu quero. Claro que a gente vê diversos obstáculos ali, mas eu já era advogada durante 11, 12 anos. E é engraçado, né? A gente às vezes tem que ir pelas missões. Eu sempre quis ser delegado de polícia, investigar, estar na delegacia, resolver os furdunços. E muito antes de eu completar o estágio probatório, com 3 anos de carreira, já foi sendo criado um movimento e eu nunca fui politizada, mas para que eu representasse os delegados de polícia no âmbito estadual. Nunca teve uma mulher que representasse os delegados no sindicato dos delegados, nunca, né, houve uma eleição. E aí esse meu trabalho foi um trabalho de defesa, sim, uma defesa contra as adversidades que são impostas para aqueles que protegem a sociedade. Então, daí esse meu caminho foi enveredando para uma política institucional, defendendo os delegados, depois a polícia, os policiais, e aí até que eu caminhei para uma política mais política, para defender o direito do cidadão de ter segurança pública, o direito de nós, mulheres, e fui eleita deputada estadual, primeira suplente hoje, tive 53 mil votos pelo PL. Ótimo. E nisso foi desafio sendo colocados, fui eleita diretora da Associação Nacional dos Delegados de Polícia do Brasil, então a sede é em Brasília, represento hoje e falo em nome dos delegados de polícia do Brasil, e agora, 3 meses atrás, fui convidada para ser secretária de Segurança Pública de Santos, para estar ali comandando valorosos 500 policiais municipais, a Guarda Civil Municipal, que tem muito orgulho, uma das minhas missões mais desafiadoras e que faço com o máximo que eu posso. Legal, não é pouca coisa, hein? Bastante coisa. Quantos títulos? Meu Deus! Mulher de sucesso na carreira, né? Eu acho que assim, não tive filhos, casei mais tarde, tentei ter filhos, então eu tive o privilégio de, claro, para a subsistência da dignidade humana, nós temos que ter um trabalho que nos dê o respaldo financeiro. Mas eu tive o privilégio de estar trabalhando em algo que eu amo. Então, nas minhas horas de lazer, nas minhas horas de folga, sábados, domingos, feriados, alguns bate-papos com o meu próprio marido, que ele também é policial. Então, é algo que me dá prazer, né? Sim. E aí eu posso me dedicar full time, quando eu não estou trabalhando, estou escrevendo artigo, estou defendendo prerrogativas, estou falando sobre determinada situação. Então, é está algo no podcast que eu te vejo direto, maravilhosa. Sempre em podcast. Agora eu tô no podcast. Entrevistas pra televisão. Tô no melhor agora, falando sobre crimes e conduzido por uma mulher. Crimes geralmente são conduzidos por homens, né? É verdade. Que eu já participei de alguns. Sim. Mas eu adorei. Bem legal. E sobre o armamento na população, porque a gente falou do crime contra a mulher, que isso acontece muito, né? É mais difícil a gente se defender quando um homem maior que nós, mais forte que nós, a gente tenta se defender, é muito mais difícil. Qual é a sua opinião sobre o armamento? O armamento, ele é divorciado de política de segurança pública. As pessoas confundem muito. O armamento não é para criar justiceiros e muito menos para substituir as forças de segurança pública. Quando a gente fala da opção de armar ou não a população, é uma opção da liberdade de escolher se quer exercer esse direito, cumprindo todas as regras e requisitos legais, tendo toda a capacitação necessária para tal, de adquirir ou não uma arma. É diferente de estarmos falando em segurança pública. Sim. E no que tange as mulheres, a mesma coisa. Se a mulher ela tem toda a capacidade técnica, agora a gente não pode colocar a arma como algo essencial na defesa de toda mulher, porque tem mulher que não gosta de arma, tem mulher que não sabe manusear uma arma. Claro. Não pode ser, por ser mulher, vai ter arma. Eu acho que aquela mulher que cumpre os requisitos, que fez a capacitação, que faz o treino periódico e quer optar por ter arma, sim, tem arma. Até porque eu acredito que uma arma na mão de uma pessoa que não tem aquela habilidade, ela pode ser mais um instrumento violento contra ela própria. Aliás, não era arma de fogo. Eu lembro que teve um episódio muito grave no litoral norte de São Paulo, em que era uma estrangeira, era uma holandesa, ela foi fazer uma trilha e ela foi achada, depois estrangulada com a arma que ela carregava, que era um estilete. Nossa. Que era um canivete, minto. Então, olha como a arma, se ela está ali para uma pessoa que não tem habilidade do manuseio, ela se torna um instrumento maior contra ela própria. Com certeza, mas você... Foi estuprada, ela foi violentada, ela foi estrangulada e esfaqueada com um canivete. Com o próprio canivete que ela estava carregando. Que triste. Mas você é a favor do direito? Do direito, sim. Amplo.
E qual que é a maior dificuldade que você já teve na sua carreira como delegada? A maior dificuldade foi representando os delegados de polícia no âmbito do Estado e mostrar para a população que, por mais que a população ela queira colocar a culpa diretamente na polícia por uma ineficiência, por uma ausência de investigação, por demoras e horas numa delegacia de polícia, na realidade a falta de estrutura por parte do Estado para que a população tenha uma segurança pública de excelência. Então esse foi o meu grande desafio, falar com a população, com a sociedade, dar notícia através da imprensa, agora hoje podcast, em toda a forma de comunicação para que os pingos sejam colocados nos is. E isso é desafiador, porque combater muitas vezes o que já é automaticamente mais fácil, culpar, Sim, né? É difícil você desconstruir isso. Sim. Porque uma pessoa que vai numa delegacia e amarga horas na delegacia para fazer um BO, ela não quer saber que a culpa é daquele governador que de repente não contratou policiais suficientes, que de repente não deu estrutura suficiente, que era muito na época da antiga gestão, não do Tarcísio, mas das gestões que antecederam, que à época representava o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo. Não, a pessoa quer saber por que aquele policial não fez o seu BO. É, verdade. Eu não quero saber. E aí é algo que a gente sempre fala no impacto que é votar direito, que é votar num bom gestor público, porque a sua vida vai ser impactada. Com certeza. Aquela pessoa que quer ir numa UPA ou numa escola pública ou num setor de saúde, com um péssimo gestor não vai ter esses serviços sociais adequados e principalmente segurança pública. Então é necessário a gente não brincar mais com política. Sim, com certeza. E falar votar, política né? é chata. Não, a nossa vida é uma política. E é conduzida por pessoas que muitas vezes ocupam esses espaços porque os bons não querem. Sim. Aquela pessoa que fala, ai, mas eu não quero ir pra polícia, é tão perigoso. E aí? Se todo mundo pensar assim, né? Mas eu acho que essa questão dos policiais é perigoso de fato. Vocês estão aí na linha de frente da operação. E ainda falam muito da questão salarial, né? Uhum. Que ainda está aquém do necessário, ainda a gente tem uma cultura da bandidolatria, temos uma cultura de sempre colocarmos a culpa da violência na polícia de uma forma generalizada. Então é bem complicado ainda, mas a gente vai desconstruindo. E as críticas na mídia, nas operações policiais? Porque toda vez que tem uma operação policial, a mídia cai em cima da polícia, né, matando. Qual que é a sua visão disso? Sua visão de dentro, né, para fora? Eu acredito que as operações elas devem ser muito bem planejadas. O Estado, ele detém a violência legítima, o monopólio da violência legítima do Estado. Em contrapartida, esse monopólio dessa violência legítima é justamente para assegurar a ordem e a paz social. A segurança pública não é somente combater o crime, é também a preservação da ordem e da paz social. Quando o combate ao crime tem consequências mais nefastas e cruéis que o próprio crime que deve ser combatido, é algo que tem que ser revisto. As operações, elas não podem ter como natural efeitos colaterais, mortes de inocentes. O combate ao crime, ele deve ser sério, ele deve ser firme, ele deve ser contundente, ele deve ser preparado, ele deve ser forte. O Estado, ele deve dar essa resposta, que o Estado não aceita crime. Sim. Mas não podemos esquecer que também o Estado deve dar a sensação de segurança para a população e de proteção e de manutenção da ordem da paz social. O caos no combate ao crime não pode existir. Para isso existe polícias que investigam, polícias que são ostensivas preventivas, para isso existe a inteligência na polícia, para isso existe estratégia e comando. Sim. Você não acha que a mídia faz críticas contundentes ou não? Você acha que eles só noticiam? Oi? Você acha que eles mais noticiam Não, do que... tem mídias tendenciosas que tendem a colocar a culpa da criminalidade, da violência urbana no policial. Eu vejo bastante isso. Porém... Descredibilizar a polícia, eu vejo isso ocorrer bastante. Eu vejo que existe uma tendência de bandidolatria, de uma complacência em atos criminosos e
a tendência de realmente colocar como culpado da violência e criminalidade, a violência urbana ou policial. Mas o policial, ele é um escudo entre o crime e a sociedade. Com E certeza. isso que eu falo e reitero. O policial é um escudo entre o crime e a sociedade. Sendo escudo entre o crime e a sociedade, efeitos colaterais não podem existir. Uhum. O policial também não pode. Tá igual um louco, né, Marta? Não, mas ele não pode também sofrer violência, sim, com morrer, certeza. ou também de forma descoordenada sair como um louco. Ele é igual a gente tá falando em Hamas, olha eu viajando, mas Hamas e Israel. Os terroristas do Hamas e a polícia israelense, né? E o exército israelense ali. Hamas não tá nem aí, porque eles são criminosos, eles querem matar inocentes, eles querem matar civis, o exército israelense. E uma polícia, uma estrutura de segurança pública tem mais obstáculos no combate ao crime, no combate ao terrorismo, quando, para combater, ele não pode chegar lá e matar todo mundo, inclusive os criminosos. Exatamente. Não é? Tem que ter um planejamento, né? Tem que agir com cautela. É muito desafiador. Claro. Mas tem que agir como premissa máxima, assegurar a vida. E como que você lida com a pressão emocional de lidar com casos pesados e também a questão de saúde mental dos policiais e também de vocês, delegados de polícia? Porque, de repente, né, para alguns o dia a dia é um pouco pesado. Cada um tem uma personalidade, né? Eu, por exemplo, eu sou bem prática, né? Bem objetiva. Eu não somatizo. Mas muitas vezes eu sei que eu posso estar, talvez até tendo palavras meio não fofas com as pessoas. Mas eu acho que a saúde mental ela é necessário que todos tenham um acompanhamento psicológico. É inevitável aquele que lida no combate ao crime não ser uma esponja também de todos os males da sociedade. É algo gravíssimo. O policial está inserido numa das carreiras que mais tem índices alarmantes de suicídio. É um problema, é uma ferida aberta que nós amargamos ali e muitas vezes escondemos. A necessidade daquele policial ter sim um apoio psicológico, sob outro estigma. Falamos do estigma da mulher, agora a gente fala do policial. O policial ele tem um estigma que de repente aceitar ou buscar ajuda por algum problema psicológico, ele é caracterizado de fraco, de frágil e que não é permitido a ele ter esse tipo de problemas humanos. Todo ser humano tem. Claro. Como se o policial fosse um robô, robótico. É falar que não serve para a profissão, né? Exatamente. E até estigmatizado, estereotipado e rejeitado pelos próprios pares. Então é complicado, é complicado. É difícil, mas eu recebi aqui o Fábio Jabá, o policial penal. Ah, sei. Né? Adorei a entrevista Adoro com ele. E ele falou da realidade ali do policial penal, que é extremamente pesada, né? Porque eles estão dentro das cadeias, né? Os policiais penais, eles são assim, uma categoria de policial extremamente valorosa. Tenho, assim, a maior admiração, porque os policiais penais, eles também cumprem pena com criminosos para proteger a população e a sociedade. É verdade, né? Eles estão ali todos os dias, igual exatamente, cumprindo encarcerado. Pena. E agora eu quero que você deixe uma dica, um recado para as meninas que querem seguir, meninos também, né? Os homens e mulheres que querem seguir a carreira de delegado de polícia. A minha dica é, se você tem um propósito que é garantir, em um primeiro momento, a justiça daquele que chega até a delegacia clamando por justiça, e a justiça muitas vezes é não prender aquele que todos apontam como criminoso, às vezes a justiça é identificar que foi falsamente acusado, então a justiça no sentido amplo, tanto prendendo os criminosos, dando um acalento para a vítima, ou também identificar que aquele não é o culpado. Sem rotina, sem horário, e sem colocar como propósito a contraprestação remuneratória, porque para ser policial você tem que ter aquela vocação. Busque esse objetivo, porque a sociedade precisa de policiais valorosos que realmente amam o que fazem. E vale a pena? Você é delegado de polícia? Eu amo, vale a pena, eu adoro. Ótimo, muito obrigada, Raquel, pela sua presença. Eu adorei a entrevista. Eu adorei também.
Deixa as suas redes pra te encontrar. Tudo bem que você é famosíssima, né? Não, Todo mundo te imagina, vou encontra. deixar. É @Raquel Galinatti com 2 L's, N-A-T-I. Eu tô até como delegada Raquel. Daí dá pra achar também no Google ali, já vai direto na página. E tem que arrumar algumas páginas aí, não tô tendo tempo, mas eu vou ser mais profissional. Muito bom, muito obrigada. Obrigada, e obrigada pelo convite. Bom, pessoal, então é esse o episódio de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, de se inscrever no meu canal, seguir a Raquel nas redes sociais dela e até o próximo caso.